mais macio. As pessoas que vagavam pelo deserto, naturalmente andavam com pão e vinho. Andavam sobre camelos, andavam sobre animais pelo deserto durante dias e levavam o pão sem fermento, porque o pão sem fermento demorava mais tempo para embolorar. Então as pessoas usavam naturalmente o pão sem fermento. Jesus ele falou acerca do pão que vem do céu. Ele fala acerca de um pão natural e de um pão espiritual. A Bíblia Sagrada nos fala que quando Abraão foi para defender o seu sobrinho por nome de Ló, no livro de Gênesis, capítulo de número 14, a Bíblia diz que 5 nações tinham se levantado contra a terra de Sodoma e Gomorra e tinham saqueado os lugares e os bens, os pertences de Ló. E a Bíblia diz que esse homem chamado Abraão vai para correr atrás para resgatar os pertences de Ló. Quando Abraão volta para trás com os pertences do seu sobrinho Ló, ele chega na cidade, e na cidade de Salém tem um homem chamado Melquisedeque. A Bíblia Sagrada nos diz que este homem chamado Melquisedeque vai levar para Abraão pão e vinho. Ele leva o pão e o vinho. O pão significa a comunhão. O pão significa o alimento. O pão significa a ligação do homem com a presença de Deus. Glória a Deus! A Bíblia Sagrada nos diz que no livro de Êxodo, que está depois do livro de Gênesis, no capítulo de número 12, ouvindo Jesus dizer que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus! Aleluia! O discípulo disseram: Senhor Jesus, despede a multidão, que eles estão com fome, despede eles para eles irem atrás do pão. Jesus disse: por que eu vou despedir eles para ir atrás do pão, sendo que eu mesmo posso dar o pão para eles se alimentar agora? Eu posso alimentá-los agora, Senhor, mas como o Senhor vai alimentar eles? A única coisa que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pega, apresenta os 5 pães, apresenta os 2 peixes, porque eu farei multiplicar o pão, farei multiplicar o peixe e nada faltará. Oh, e a Bíblia Sagrada diz que aleluia. Jesus o discípulo apresenta o pão em 12 cestos. Ele dividiu para mais de 5.000 pessoas, que a Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, que era a maior quantidade de pessoas. E naquele dia todos comeram, todos se alimentaram e todos glorificaram. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você vai ver a Bíblia Sagrada dizendo a respeito da Páscoa. Você vai ver Moisés estabelecendo a Páscoa do Senhor ali com ordem de Deus. Para Moisés, ele vai estabelecer a Páscoa. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus fala com Moisés dizendo: Moisés, este vos será o primeiro mês do ano. Este mês primeiro do ano é chamado mês de Abib ou Nissan na língua hebraica, que significa mês de abril. Quando para nós o ano começa em janeiro, para eles começa em abril. Então este vos será o primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. Este será o primeiro mês, o mês que eu vos tirei, vos libertei da terra do Egito, da terra da escravidão. Então, vocês, a partir do 14º dia do mês, ou dia 14 do mês, vocês vão fazer uma apresentação, uma consagração. E nessa consagração, vocês vão apresentar os pães asmos. Os pães asmos são os pães sem fermento. Esses são os pães da Páscoa. Não terá fermento. Aquela pessoa que colocar fermento no pão será exterminada de dentro da casa de Israel. A Bíblia diz que no 14º dia, eles apresentavam o pão sem fermento, apresentavam a Deus, glorificavam a Deus em um culto de ação de graça. E no 21º dia, que eram 21 dias do mês, eles novamente apresentavam outro culto de ação de graças a Deus. E naquele culto, novamente eles comiam o pão sem fermento, diz a palavra de Deus. E aquele pão simbolizava a Páscoa, simbolizava a presença de Deus na vida do povo.
Por que Deus não queria que introduzisse pão no fermento no pão? Porque o fermento simbolizava o fermento do Egito. O fermento simbolizava o pecado do Egito. O fermento simbolizava as coisas ruins, as coisas deste mundo, introduzidas na vida do povo. É por isso que Deus disse: não colocarás fermento no pão. Do outro lado do deserto, estão caminhando no deserto dias e a fome bate. Não tinha pão, não tinha carne. A água, quando faltou, Deus fez água amarga transformar em água doce para eles beberem. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o sol esquentava, Deus mandava uma nuvem. Quando vinha frio à noite, Deus mandava uma coluna de fogo. Mas a fome estava presente. Então eles começaram a falar: Moisés, na terra do Egito a gente se assentava diante das panelas de carne. Na terra do Egito a gente tinha pão. Aí Deus disse: tá bom, Moisés, fala para eles e eu vou mandar o pão do céu. Esse pão do céu se chama maná. E quando Deus, o Senhor, manda o maná, Ele mandou a chuva de pão do céu. E quando chegava de manhã, o povo levantava de manhã. Deus tinha feito, assim como o sereno cair da noite, Deus tinha feito chover pão sobre a face da terra. Glória O povo a Deus, pegava o pão, aleluia. e a Bíblia diz que aquele pão tinha sabor de mel. Quem está entendendo, a glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O povo se maravilhava com aquele pão, porque era o pão de Deus que tinha vindo do céu. Na crença do povo era um pão espiritual, e na verdade era um alimento edificante, porque era pão. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus tem muito mais além desse pão. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus tem muito mais além do que um simples pão natural, do que um simples alimento natural. Livro de Miqueias, capítulo de número 5. Lê para mim aí, irmão Joado. Livro de Miqueias, capítulo de número 5, e no versículo de número 2. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus.